Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Beto Madeira aqui na TV Sul. Mas como Beto Madeira às 8 da noite? Pois é, às 8 da noite. E hoje nós temos o quadro Cultura Popular. Isso. Embora a abertura ali esteja desatualizada, né? Mas estamos aqui ao vivo com você nesse novo horário. Bacana, né? E hoje nós vamos ter a participação especial do Halian com o quadro Cultura Popular, falando sobre animes e desenho animado. Boa noite, Halian. Boa noite, Beto. Boa noite aos nossos ouvintes. Quando se fala em cultura popular, não se refere-se apenas a animes e desenhos animados. Só para completar, também se refere-se a jogos de videogame, a filmes, a séries, tudo isso faz parte. Por exemplo, uma figura que é um ícone da cultura popular. Muitos gostam, muitos não gostam, é o Freddy Krueger. O pessoal mais antigo conhece o Freddy Krueger, do filme A Hora do Pesadelo. Qual era a premissa do Freddy Krueger? Ele atacava as pessoas durante os sonhos, matava as pessoas durante os sonhos. Ele se tornou uma figura da cultura popular, porque ele é um personagem fictício que ele adquiriu bastante popularidade, bastante fama. Então, é nessa linha. E os personagens de quadrinhos, de desenhos animados, de jogos de videogame, todos eles seguem essa mesma linha do Freddy Krueger, que eles são personagens fictícios, que eles se tornaram celebridades virtuais, ou celebridades fictícias, né? Celebridades no nosso mundo real. Pois bem, agora sim voltamos aqui. Pois é, hoje nós vamos trabalhar, hoje nós vamos apresentar para você, vamos explorar um pouquinho dois tipos de desenho, né? Que é o desenho animado, e um deles foi sugestão do Miguel Zacarão Daronte, que ontem esteve aqui, disse que está assistindo, não sei se já está aí. Se não tiver, ele entra daqui a pouco, ele vai estar por aí. Mas você que está conosco, você pode, inclusive, recordar alguns desenhos que você assistia quando era menino ou menina, lá na infância, e que gosta até hoje. Eu, por exemplo, outro dia eu estava ali assistindo o Pato Donald, que eu gosto muito da She-Ra, do He-Man. Poxa, a vida Beto, mas não está meio velho para isso? Claro que não. Desenho animado é para todos, e a vida toda, né? E a vida toda. Vamos ver quem está aí conosco? Um abraço lá para o Claudeci Silva. Claudeci Silva, um abraço. E para o Silvio Lemos. Silvio Lemos, um grande abraço para você. Pois bem, a todos vocês que estão aí do outro lado, que não estamos identificando aqui, manda um alô, diga um oi aí e fale o seu personagem favorito de desenho animado, tá certo? Então tá certo. Ou de filme. Filme também tá contando. Ou de filme também vale, isso mesmo. Ou de filme também vale, né? Diga qual é aí a sua cultura popular mais que você mais explora, que você mais vive, tá certo? Mídia, no caso, né? Qual seria a mídia que você mais convive? Isso. Deixa eu perguntar para você, tá lembrado do Caverna do Dragão? Vamos começar com a Caverna do Dragão, Ralê? Vamos, Beto. Vamos com Caverna do Dragão. Tem imagem aí? Tem foto aí? Temos. Vamos contar um pouquinho da história do... Como é que surgiu primeiro, Ralê? Como é que surgiu a Caverna do Dragão? Então, Beto, vamos aqui. A Caverna do Dragão ele foi um desenho muito popular, antiguíssimo, bem antigo. Ele até os meus... Embora antigo, até os meus 15 anos eu ainda assistia ele ainda passava, eu conseguia ver episódios dele ali na televisão, na Globo. Ele foi muito passado na Globo, quando eu era pequeno, toda vez que, principalmente nos sábados de manhã, eu acordava, estava passando a Caverna do Dragão e eu assistia. Então aqui nós temos uma imagem, para quem não está lembrado, deixa eu só diminuir aqui tirar a faixa aqui por enquanto, prontinho. Então tá aí a imagem da Caverna do Dragão, desenho, né? Desenho que ele... Aqui, The Complete Animated Series, a série animada completa. Uma coisa interessante é que muita gente não sabe, mas a Caverna do Dragão ela foi baseada num RPG de mesa. O que é RPG? Isso. E respondendo a pergunta. Que muitas pessoas devem estar se perguntando o que é. Muita gente não sabe disso, né, que ela foi baseada nisso. RPG, ele é a abreviação para Role Playing Game. Hoje em dia nós temos RPGs virtuais. RPGs eletrônicos, que o quê? São jogos de videogame que simulam um RPG. Mas o RPG em si, ele é uma espécie de jogo de mesa, parecido com jogos de tabuleiro. Só que ele não é um jogo de tabuleiro. Ele é um tipo de jogo que ele lida muito com criatividade. Do que consiste o RPG?
O RPG ele consiste em você, todos os jogadores que estão ali, criar um personagem e interpretar aquele personagem. Para criar esse personagem, existem alguns requisitos que esse personagem deve atender. Por exemplo, tem um livro disponível que tanto os jogadores como o mestre, eles têm que ter conhecimento desse livro, que esse jogo ele é mediado por um mestre. Porque tem regras, né? Sim, ele tem regras. Ele é um jogo onde a criatividade é o limite, mas ele tem algumas regras que devem ser seguidas. Então, para isso, precisa-se de um mestre, porque senão todo mundo faz o que quer sem ter uma moderação. Então, tem um mestre. O mestre, ele tem o livro do mestre, que é um livro próprio para ele, e tem um livro do jogador, que é o livro que os jogadores eles consultam para poder criar seu personagem. Então, você cria um personagem, para você criar o personagem, você tem que criar uma ficha. Essa ficha ela vem disponível, às vezes é pega para impressão, às vezes ela vem com o próprio jogo. Lembrando que esse jogo é um formato de livro, eu vou passar aqui para vocês uma imagem. Vamos lá, aqui. Vamos ver. Essa aqui é a quinta edição do Dungeons and Dragons, que é o nome do jogo que deu origem à Caverna do Dragão. Aqui tem o Player's Handbook, esse primeiro que está aqui. Esse primeiro aqui, ele é o livro do jogador. Então, todo mundo que vai jogar esse jogo e quer criar o seu personagem, ele vai ter que ler esse livro. Certo. Nesse livro, ele está contido as classes, as raças, as regras básicas, os equipamentos para o jogador. Aqui do lado, nós temos o Monster Manual, o Manual dos Monstros. Por quê? Porque o jogo, a premissa dele é se passar num cenário medieval. Então tem muitas criaturas fictícias que o mestre ele utiliza como elementos da história. Lembrando que é o mestre que ele cria a história. Então não apenas os jogadores, o mestre também tem que ser criativo. Porque o mestre que vai criar a história e os jogadores vão ter que interpretar seus personagens conforme o andamento que o mestre dá para essa história. Então ele é um jogo, acima de tudo, um jogo de teatro, basicamente. Só que não é aquele teatro tradicional de palco. É um teatro onde você interpreta um personagem, você simula que o seu personagem está fazendo uma magia, você simula que o seu personagem está acertando o monstro com uma espada. Por isso que as classes dele elas são muito baseadas em figuras medievais. Tem a classe do mago, a classe do feiticeiro, a classe do ladino. Não tem aquela expressão que a gente fala, aquela pessoa é muito ladina. Porque os ladinos eles eram sorrateiros. Eles eram figuras que eram sorrateiras, e o ladino, uma das capacidades do ladino, uma das atribuições do ladino é que ele é furtivo. Então ele tem que ser ladino, digamos assim, para poder roubar alguma coisa ou para poder enganar um monstro, essas coisas. Então o jogador, assim que o jogador escolhe a classe, escolhe a raça dele, cada classe, cada raça, elas têm algumas características específicas. E o jogador ele interpreta conforme, embora cada personagem tenha a sua personalidade, algumas características e habilidades especiais você pode interpretar que são próprias do seu personagem. Por exemplo, se você escolher um guerreiro, você não pode conjurar uma magia de mago. Já o mago não. Então, se você escolher um guerreiro, você vai ter que simular o seu teatro como se você fosse um guerreiro. O quê? Escudo, espada, ficar na frente para segurar ataques, para defender os mais fracos. Se você é um mago, você até pode usar armas, mas você não tem capacidade forte com armas. O seu forte vai ser o quê? Usar magias. Então você vai interpretar de forma que você seja um mago. Então é, acima de tudo, um jogo de teatro, um jogo de mesa. E uma coisa interessante desse jogo é o seguinte, não é a casa da mãe Joana. Tem regras. Por exemplo, toda vez que eu narro uma ação, vamos imaginar, o mestre diz que eu estou andando numa floresta e de repente aparece um monstro na minha frente. E no que aparece isso, se torna o meu turno. Eu posso optar por fugir daquele monstro ou lutar com aquele monstro. Então eu tenho que falar. Supondo-se que o meu personagem o nome dele seja Umbro. Eu tenho que interpretar. Umbro olha o monstro, ao perceber que o monstro é uma figura aterrorizante, uma figura com a qual ele não consegue lidar, Umbro tenta fugir. Daí você... Isso é escrito? Não, falado. Falado. É interpretado, como se fosse um teatro. Geralmente a gente interpreta na primeira pessoa. Eu vi o monstro ali, vi que ele é muito forte pra mim, então eu tento fugir. Só que tem um detalhe. Cada ação que eu faço, o mestre, ele joga um dado para que a ação ela dê certo ou dê errado. O dado não é dado comum, tá? Na maioria das vezes, os dados que a gente usa são dados com 10, 6, 20 lados. Sim, tem dados de 20 lados, que é próprio para esse tipo de jogo.
E dependendo do número que tu tira, a tua ação de fugir do monstro vai ser bem sucedida ou mal sucedida. Daí tem um detalhe, se for mal sucedida, você não vai conseguir fugir. O monstro come. Pode acontecer. Se for mal sucedida, você não vai conseguir fugir. Certo. E daí, por exemplo, você tentou fugir, então o mestre fala, deu um número ruim. Umbro tentou fugir, mas nisso ele tropeça no chão e não conseguiu. Então o mestre também... Tudo isso é narrado, então? Narrado, tudo falado. Então parte da criatividade tanto do mediador, que seria o mestre, como dos jogadores. No caso, tu estás falando do livro que deu origem... Do livro que deu origem à Caverna do Dragão. Sim. Aquele que a gente vê no desenho animado, né? Exatamente. Que tem os personagens. Quais são os personagens? Então, antes de eu explicar certinho, porque para entender os personagens tem que entender um pouco isso. Eu vou mostrar novamente o livro aqui para vocês. Vamos ver... O livro, só um momentinho. Olha, enquanto o Rallian mostra ali, pronto, está. fechou. Achei. Então, vamos lá. Pronto. Então, aqui nós temos aqui os livros e tudo mais. Esse aqui é o livro do mestre, esse último aqui, o roxo. Esse do meio é o manual dos monstros e esse aqui é o livro do jogador. O mestre, em geral, ele conhece todos eles, ele tem que ter conhecimento de todos eles, é quem mais lê, porque é ele que vai mediar. E o que acontece? O jogo ele é basicamente um jogo de teatro, de interpretação, onde você interpreta um personagem no mundo medieval. E nesse jogo nós temos diversas classes. E cada um dos personagens do desenho Caverna do Dragão é baseado numa dessas classes que existem nesse jogo. Não é um jogo de videogame, nem um jogo de tabuleiro, é um jogo de teatro falado. E lembrando que é o seguinte, né? Também, uma vez que eu narro a minha ação enquanto personagem, o monstro também vai ter a ação dele. Então o mestre controla o monstro. Então o mestre também joga o dado pro monstro. Se o mestre diz que o monstro tentou acertar você, ele vai ter que jogar um dado. Se for número bom, o monstro consegue acertar. Se for número ruim, o monstro não consegue acertar. Então é tudo um jogo de interpretação, mas que vai muito do improviso também, porque muitas situações elas são inesperadas e vão ser condicionadas a um dado. E a gente tem que saber lidar com isso. Por isso que na Caverna do Dragão, o desenho animado, aparece o mestre como a pessoa que fornece enigmas, né? Exatamente. Ele que dá os caminhos. Agora eu consegui entender por quê, então, para criar Tanto os caminhos. Que o nome dele é Mestre dos Magos. Mestre dos Magos. Sim. Porque ele não, na verdade, ele não mostra o caminho, ele mostra dicas, oferece charadas, né? Justamente. Enigmas para que... E daí no jogo real, inclusive o mestre do jogo que eu estava jogando era o Danilo. Se ele estiver aí ouvindo, um abraço lá pro Danilo, que ele também conhece o jogo. A gente estava interpretando. Eu era um guerreiro arcano no meu personagem. O guerreiro arcano, eu na verdade eu queria ser mago. Só que o mago, ele é um personagem que tem vida muito baixa. E todos da party, que a gente chama, do grupo, já eram personagens de vida baixa. Então o que me sobrou foi o guerreiro. Só que como eu gosto de magia, então eu decidi optar por uma subclasse, guerreiro arcano, que é um guerreiro que, apesar de ter habilidades de guerreiro, ele também pode conjurar magias. Gente, só lembrando aí, os nossos colaboradores passando aí embaixo, identifique bastante os nossos patrocinadores aqui do nosso programa. Esperamos que você compre nesses estabelecimentos, que você apoie essas entidades que apoiam aqui a TV Exo, para que a gente possa continuar agora com essa nova programação. E todas as quintas-feiras teremos aqui, então, o quadro Cultura Popular com a análise crítica do Rallian Madeira, tá certo? E eu estou aqui só observando, aprendendo um pouco também, porque eu conheci, como muitos de vocês estão aí, conhecer lá o Pato Donald, o Tio Patinhas, a Pantera Cor-de-Rosa, e vai. Hoje tem personagem muito interessante, mas a Caverna do Dragão, que nós estamos falando hoje, você também pode dar dica do próximo desenho, pode escrever embaixo qual o desenho que você gostaria que a gente contasse a história aqui, falasse para você no próximo programa. Mas quem deu a dica da Caverna do Dragão de hoje, uma das dicas, foi o Miguel Zacarão Darouti, que ontem foi o nosso convidado aqui no programa. Quem está aí conosco, Rallian? Um abraço lá para o Anderson José Abel.
Anderson José da Abel, um abraço. Rafael Prada. Rafael Prada. Gilmar Graciano. Gilmar Graciano. Gilmar Graciano, inclusive, tá falando que, dando boa noite, ele falou que ele gosta dos Thundercats. Thundercats. Ô, Gilmar, show de bola. Vamos falar de Thundercats na próxima? O meu personagem favorito dos Thundercats não era os mocinhos, eu gostava do Munra. Do Munra, do monstro? É. Poxa, eu sempre gostei mais desses. Tanto eu não gostava do Munra. Adorava o Munra. O Munra, até na hora, eu vejo só, a coisa é tão... Ele com aquela baba escorrendo, se eu tivesse comendo alguma coisa e passasse o Munra, eu já não comia mais, perdia a vontade. Eu achava um personagem muito asqueroso, muito nojento. Eu gostava do Munra, eu achava... Porque eu gosto de múmia, né? Eu gosto da ideia de múmia, então ele era meio baseado nisso, eu adorava o Munra. E um abraço pro Michel Santiago também. Michel Santiago também. Que ganhou lá o sorteio do Belisca. Que ganhou a camiseta do Costelaço do Belisca. Que eu conversei com ele esse dia, ele falou que lá foi muito bom. Foi bom, né? Isso foi show de bola. O pessoal andaram de helicóptero, enfim, tudo mais. Eita, coisa boa. Parabéns, hein, Michel? Agora, continuando aqui, já que eu já mostrei o desenho, uma imagem do cover do desenho, uma imagem dos livros, dos jogos, né? Jogos interpretados, que vêm com as regras em forma de livro, que deram origem ao D&D, ao Caverna do Dragão. Lembrando que o jogo, pessoal, ele é abreviado D&D. Esse jogo aqui vocês estão vendo aqui, Dungeons and Dragons. Vocês podem ver ali que muitos esse monstro aqui do segundo aqui, ó, esse com cheio de olho aqui, ó, vocês podem olhar ali. Esse aqui do meio cheio de olho aqui, do Monster Manual aqui, ele é o Beholder. Ele apareceu, inclusive, no desenho Caverna do Dragão em um episódio, se não me engano. E ele é um monstro clássico desse jogo. É um chefão que, quando ele aparece, os jogadores eles têm uma tendência a perder pra ele. Porque ele tem aqui nesse manual do monstro, ele tem a descrição de todos os monstros e tem status. Lembrando que no jogo falado mesmo, interpretado, quando a gente luta com um monstro, ele tem uma barra de vida e a gente tem uma barra de vida. Então, na hora que uma das barras de vida se esgotar, o monstro ou o jogador perdem. E quando o jogador perde, ele vai ter que criar outro personagem, porque os mestres não são bonzinhos. Então, na maioria das vezes, os jogadores vão ter que criar outro personagem. Lembrando que você sobe de level, conforme você vai ganhando experiência, você vai ficando mais forte. Igual na vida real. É uma simulação disso, né? Eu quero dizer para você, só que nós estamos aqui também, ao vivo lá pelo nosso canal oficial, que é o nosso site, a nossa TV oficial, que é o www.tvrsul.com.br. Nós não podemos estar passando desenhos, por exemplo, da Caverna do Dragão aqui no Facebook, porque o Facebook interpreta como abusivo, né? Com direitos autorais. Então nós vamos passar diretamente lá os filmes da Caverna do Dragão. Amanhã, bem cedo, que hora que a gente passa amanhã, Harry? A Caverna do Dragão, a série? Pode ser na parte da tarde, né? Sim. Então tá bom, amanhã, a partir das 2h da tarde, diversos personagens, diversos filmes da Caverna do Dragão no nosso canal www.tvsul.com.br. Lá não tem direitos autorais, o site é nosso, o canal é nosso e não tem nenhum problema, tá bom? Hoje aqui muitos de vocês estão assistindo pelo Facebook, outros pelo YouTube e outros estão assistindo lá pelo nosso site. Lá a imagem é bem mais limpa, se você ir para lá, para o tvrsul.com.br, a imagem é bem mais limpa, bem mais tranquila e tem a imagem perfeita. Você vira o celular de lado, você consegue pegar a imagem por inteiro, tá certo? Então tá certo. Quero mandar um abraço lá pro Carlos Joalheiro e também para a Tainã. Claro, ali próximo ao Colégio Princesa Isabel, em frente ao Colégio Princesa Isabel, você que está chegando aí no Natal, quer dar um presente, você quer dar, por exemplo, uma joia. Pois bem, Carlos Joalheiro. Ou então um óculos de sol para sua namorada, para o seu namorado, para sua esposa, para o seu esposo. Pois bem, Carlos Joalheiro, vai lá, além das boas condições, os produtos são de alta qualidade, as melhores marcas estão lá com preços acessíveis e prestações sensacionais. O telefone é 3434-4241 e o 991-32-4118. Carlos Joalheiro, aqui na cidade de Morro da Fumaça. Vamos então, Rale, vamos falar sobre os personagens? Vamos. Vamos lá, então. Então, vamos lá. Aqui nós temos o livro.
que a gente Primeiro já de viu. tudo, esse personagem aqui, famosíssimo, mas que ninguém lembra o nome, né? É o Hank. O Hank, Hank. ele era basicamente o líder, né? Lembrando que na história da Caverna do Dragão, os personagens eles ganharam as armas do Mestre dos Magos. E o vilão queria essas armas para poder vencer o dragão lá, para ele poder depois dominar o mundo. Na verdade, é um conjunto de armas, né? Isso, um conjunto de armas. O dele era uma arco do Hank, né? E é esse aqui o personagem. Quem aí não conhece por nome, com certeza vai conhecer ele por vista, né? Lembrando que o Hank, a classe dele é Ranger, que seria o arqueiro. Em Caverna do Dragão, no D&D, no jogo, nós temos a classe do arqueiro também, que ele geralmente ele tem função de causar muito dano e ataque à distância. Então, quem usa o arqueiro, ele interpreta armas com arco e flecha e tudo mais. Então, é bem interessante. Mandar um abraço lá pro Gene Gonçalves e Henrique da Silva. Um abraço, Gênio Gonçalves, Henrique da Silva. Grande abraço. Compartilhe aí o nosso canal com seus amigos. Seus amigos também são muito importantes. Vamos recordando aí um pouquinho os desenhos animados. O desenho animado e animes. Toda quinta-feira, às 8 da noite aqui, onde todo mundo pode assistir. Inclusive, é um programa que é livre, então pode convidar quem tem filhos, convida os filhos para assistir, para falar um pouquinho. Você pode explicar que tipo de desenho era esse, que época que passava, que hoje as TVs não apresentam mais, né? E aqui na TV Isso amanhã, às 2 horas da tarde, nós vamos estar passando uma série de filmes do Caverna do Dragão. Na verdade, o Caverna do Dragão, ele teve um final, Rally? Não teve um final exatamente. Não teve final, não teve. Se teve final, ele nunca foi exibido. Nunca foi Tem exibido. umas teorias da conspiração que surgiu dizendo que, na verdade, os personagens já estavam mortos. Uma dizia que eles, na verdade, eles estavam no inferno e essas coisas, mas é tudo bobagem. Não teve filme, a princípio. Não teve assim um fim, então. Abraço lá pro Jorge Luiz Rodrigues. Jorge Luiz Rodrigues, um grande abraço para você, muito obrigado. Compartilhe aí o nosso vídeo, o nosso canal, a nossa live com os seus amigos. Então, voltando ali nos personagens, esse aqui é o Hank, o líder, e ele era da classe arqueiro, que também tem no jogo, a classe que você pode escolher interpretar um arqueiro. Muita gente gosta porque fica mais seguro, é só ficar à distância interpretando que você está arremessando flecha no monstro. Embora tenha uns monstros que consigam te alcançar, mas daí tudo depende das circunstâncias e do mestre, né? Do quão apelão o mestre criou o monstro. Aqui nós temos a outra personagem, a Sheila. Essa aqui é a Sheila. Essa aqui é a personagem que ela tinha a capa da invisibilidade, a arma que ela ganhou. E ela corresponde, a Sheila, ela corresponde ao Ladino, isso. Ela corresponde ao Ladino do jogo D&D. A espertinha. Isso. É a furtiva, na verdade, né? Ela é a que tinha que ser sorrateira para poder fazer as coisas sem que os inimigos percebessem. Então esta aí é a Sheila. O nome da personagem, tá, gente? É Sheila. E ela tem um irmão mais novo, né? A Sheila tem um irmão mais novo, que é o Bob. Aqui está o Bob. O Bob, a imagem do Bob. Aí, o Bob ele está ali com aquele capacete típico de bárbaros, porque o Bob ele era o correspondente ao bárbaro, né? Ao bárbaro do jogo. Embora ele seja pequeno, ele vivia com uma clava parecida como das cavernas, e ele geralmente era o mais inconsequente. E um detalhe, o Bob, ele era o irmão mais novo da Sheila, que foi o que eu falei anteriormente. Depois nós temos outra personagem. Essa aqui é a Diana. A Diana é a personagem, é a lanceira, né? Ela tinha uma lança mágica que ela usava, e ela, na história, ela era acrobata na vida real. Antes de ir para aquele mundo ali, ela era acrobata. Então, é uma personagem que ela também ela tinha uma grande habilidade com artes marciais. Com acrobacias, aliás. Ela é o correspondente no D&D à classe do monge. Lembra, no jogo que a gente interpreta ali, o monge ele não é aqueles monges com capuz que ficavam em mosteiros. No D&D, o monge ele é uma classe caracterizada por habilidades marciais. Agora eu entendi. Por isso que ela, em algumas versões, ela é classificada como monja, por causa disso. Não porque ela fica rezando, e sim porque ela corresponde ao monge do RPG, que são figuras são personagens fictícios que têm habilidades marciais. O que combina com ela, já que ela era acrobata, e ela usava muito essa lança como se fosse salto com vara. Quem percebia, ela usava bastante isso, né?
Aham. Agora nós temos o personagem que quase ninguém gostava, que era o Eric. Esse Eric é chato pra caramba, né? Esse é o personagem mais chato que tinha. É. O Eric nunca dava certo pra ele, era sempre com o pé atrás. Sempre o azarão, né? Sempre o azarão. Dava tudo errado. E sempre que o pessoal tentava ir pra frente, ele puxava pra trás. Personagem mais insuportável que tinha. Então, Você conhece, de certo, muitos aí na sua vida aí, né? Muitas pessoas, de repente, alguém próximo de você, um amigo, alguém da família, aquele cara chato, aquela pessoa que, ao invés de motivar, tá sempre junto pra trás, era aquele personagem ali mesmo, era igualzinho. Eu tenho um amigo assim. Ah, pois é. Só que eu procuro percorrer longe dele. O cara é muito chato, tá louco. esse aí é o Eric. O Eric, ele é o correspondente ao cavaleiro, né? Ou guerreiro, que é uma classe que também tem no D&D. Ele tinha, se não me engano, a arma dele era o escudo. Isso, era o escudo, a arma que ele tinha. O escudo mágico. O escudo mágico que protegia contra ataques mágicos ou físicos. Então, ele era o personagem que ele tinha como se proteger facilmente, com aquele escudo que o velhinho, que é o Mestre dos Magos, deu. Um abraço também para Alcione Ferreira, que está ali conosco. Quem? Alcione Ferreira. Alcione Ferreira, um grande abraço para você, muito obrigado. Compartilhe aí o nosso vídeo aí, a nossa live aí com seus amigos, porque os seus amigos são muito importantes. Vamos lá, passou Eric. Ali o Eric agora? Esse é o Eric, né? Esse aqui eu presto. Esse aqui, embora não seja presto, ele fazendo mágica não prestava. Sempre que ele tentava fazer mágica, dava errado. Quase nunca dava certo o que ele tentava fazer. É um personagem cômico que foi colocado ali. Ele é o mago, né? O mago, ele é correspondente ao mago, feiticeiro que é a minha classe favorita no D&D, inclusive, que é a classe do feiticeiro, porque eu gosto muito de magos, de feiticeiros, de bruxos, essas coisas. Eu acho bem interessante, porque também solta magias e tudo mais, então a possibilidade de interpretar um personagem assim, que consegue usar infinitas magias, é interessante, os gestos que eles fazem. Inclusive, qualquer dia eu vou até trazer o vídeo aqui, um vídeo do Patolino, o Mago é Implacável, que o Patolino teve uma paródia que ele fez porque ele gostava de ser mago também. Ele gostava. Vamos sim, vamos Só que trazer. Esse, no caso, né, o Patolino era um sonho, né? O Patolino sonhou que era um mago, ele não era mago de verdade. Então esse aqui é o presto. Eu gostava desse personagem. Patolino é da minha época. Patolino o Patolino hoje ainda tá em alta, não? E dos Looney Tunes, só que é um pouco diferente das antigas. Né? Um pouco diferente, não é naquele estilo clássico. Mas ainda assim é interessante. Particularmente, eu gosto mais dos antigos. Mais antigos, né? Os Looney Tunes eram os meus favoritos. A turma do Pernalonga, Hortelino, Eufrazino. Eufrazino eu adorava. Eufrazino, o da barba aquele, como é que é o nome? Eufrazino. Eufrazino. Ele era fera. Eufrazino. Era fera ele era pavio curto. Era confronto direto com o coelho, né? Isso. Eita barbaridade. Ninguém podia com a vida do Eufrazino. Então, e nem do Pernalonga, né? Que é... Sim. Então aqui, além do presto, nós temos o bichinho chato também. Outro que eu não suportava é o Uni. Esse unicórnio, o tempo todo ele tava berrando, parecia um cabrito. Ele ficava... É terrível isso aqui, a voz dele. E era o bichinho, era o mascote deles, né? Ele é baseado no unicórnio. Esse eu acho que todo mundo se lembra. Todo mundo deve achar ele chato também. Difícil que não ache ele chato. Mas, então está aí o Uni, o nome dele. E claro, agora mostrar a figura mais icônica, né? Vamos ao mais icônico dos personagens, que é o que todo mundo lembra automaticamente. Que todo mundo lembra automaticamente quando se fala na Caverna dos Dragões. Que é o sem vergonha do Mestre dos Magos. Que sempre dizia que ia ajudar eles e no final sempre desaparecia. O Picareta. O Mestre dos Magos que a gente admirava, viu só o Rally chamou de sem vergonha agora. Porque se a gente for analisar bem, era isso que ele era picareta. Falava, não, eu vou ajudar vocês a sair. Chegava lá, nunca ajudava, eles quase morriam e ele sumia. Vê só que bicho sem vergonha, era mesmo, é verdade, né? E a gente achava que ele estava fazendo um grande feito para aquela gurizada. Na verdade, só estava atrapalhando mais ainda. Só atrapalhava, que homem mais do à toa. O Mestre dos Magos, ele era baixinho, né? Baixinho, nanico. E nós temos aqui também, por fim, nós temos o Vingador. Altão, Mali. O homem era Mali, o homem era brabo, o homem era feroz. O Vingador, esse aqui que é o personagem clássico. Inclusive, eu nunca me esqueço dele porque o dublador dele era o mesmo dublador do Popeye, se eu não me engano. Se vocês se lembrarem, ele tinha a voz parecida com a do Popeye. E é o Vingador. E ele queria pegar as armas mágicas
que o Mestre dos Magos deu para as crianças, porque ele queria dominar o dragão para poder dominar o mundo depois, né? E o dragão é o Tiamat, o nome do dragão, que é esse aqui, que sempre aparecia também. É clássico esse dragão aqui, eu acho que todo mundo já deve ter visto ele, quem assistia. Ele sempre aparecia, o Tiamat, que o Vingador queria vencer para poder dominar ali, né? Dominar o mundo. Poxa vida, hoje estamos aqui iniciando. Na verdade, essa semana nós temos aí com uma série de programas que a gente está iniciando aqui na TV Sul. Toda segunda-feira, e o programa de estreia começa na próxima segunda-feira, com a Dayana Oliveira, ela que faz aqueles desenhos, marketing, desenho de unha. Ela vai estar aqui e ela é manicure e pedicure. Vai estar aqui num desses bancos aqui fazendo unha de uma convidada ou de um convidado nosso. Isso mesmo. E ela vai dar dicas para você. Vai ser um programa sensacional. E você vai poder nos acompanhar em qualquer lugar do Brasil, fazer perguntas para a Dai e tudo mais. Vai ser sensacional, então, a entrevista, o programa Notáveis Empreendedores, que começa na próxima segunda-feira. Nas terças-feiras, por enquanto, o programa está indo ainda mais cedo, 4 da tarde, mas em breve, a partir de dezembro, a partir da segunda semana de dezembro, o programa vai às 8 da noite, onde nós estaremos fazendo um programa de entrevista com as principais, nessa primeira rodada aí, com as principais líderes religiosos de Morro da Fumaça. Você sabia que nós temos em Morro da Fumaça mais de 40 igrejas? Pois é, não sabia, né? Pois então estou passando aí para você essa informação e nós queremos trazer essas pessoas, esses líderes religiosos, seja evangélico, seja espírita, católico, enfim, de todas as religiões, para falar um pouquinho sobre a sua religião e o que ela significa para a sociedade. Nas quartas-feiras, o programa entra na roda. Ontem foi o vereador presidente da Câmara, Miguel Zacarão Darouti, foi o nosso convidado. Isso. Então, esteve aqui conosco o Flávio Pereira, Beto Madeira, estava aqui o Rani Madeira também, e o nosso convidado que entrou na roda ontem foi o Miguel Zacarão Darouti. Na próxima quarta-feira, o nosso convidado que vai entrar na roda aqui é o advogado Carlos Lorenzi. E nas quintas-feiras, sempre uma atração aqui, relembrando ou falando para você da cultura popular. Nessa primeira remessa aí, vamos falar de desenho animado e de animes. E nas sextas-feiras também está vindo aí mais um grande programa para você, sempre às 8 da noite, para a gente personalizar aqui o programa, tá certo? Vamos lá. Tem alguém aí, Harry? Muito pessoal está ali, mas não estão participando, mas estão ali. Estão ali. Então, um grande abraço a todos vocês que estão sintonizados conosco. Participe, dê a ideia. Qual o seu desenho animado preferido? Do passado, você que é mais jovem, você que está agora aí assistindo os desenhos da atualidade, quais os seus desenhos preferidos? Qual é o seu personagem preferido nos animes ou desenho animado? Ou então nas revistinhas, enfim, né? Show de bola. Vamos agora ao que, Rani? Agora que nós já falamos da Caverna do Dragão, o tema que eu preparei para hoje, que eu trouxe para falar, é sobre os X-Men. X-Men, vamos falar sobre os X-Men. Também começou na história em quadrinho também, né? Sim. E hoje se destacou-se nos desenhos animados, ou desenho animado, né, Harry? Sim. Desenho animado e também diversos filmes, né, que foram realizados. Os X-Men, eles tiveram seu início na história dos quadrinhos, eles fizeram um grande sucesso nos quadrinhos, só que eles foram popularizados para as pessoas que não acompanhavam os quadrinhos, tanto pelas animações como pelos filmes. Do filme para os quadrinhos, porque não tem, na verdade, é teoricamente impossível fazer algo muito igual, né? Porque a história dos X-Men é complexa. Só do volume 1 do X-Men, dos X-Men, que foi o que iniciou tudo, teve mais de 500 volumes. Então é muito difícil condensar tudo isso num filme ou num seriado. A menos que eles fizessem uma série para cada episódio da série correspondente a um episódio dos quadrinhos, né? A uma edição dos quadrinhos. Então vamos falar sobre a origem dos X-Men. Eles começaram
começaram a primeira aparição deles foi na revista Uncanny X-Men número 1, que é essa aqui. Aqui está. Surgiu quando essa revista? A primeira aparição dos X-Men. Essa revista, ela surgiu... Só um pouquinho aqui. Ela surgiu em 1963. 1963. Bem antiga. Bem eu não tinha nascido ainda, não. Sim, eu não sou tão velho assim, né? Poxa vida. Não, ela, na verdade, sim, ela é... Você é de que ano, Beto? Não vou falar aqui, porque senão você vai se apavorar. Na verdade, eu acho que até é mais velho que a revista, sabe? Porque eu tenho 102 anos, então... Então, aí vocês estão vendo a revista. Ela foi realizada em julho de 1963, no mês de julho. Eu sou de 64, não tinha ainda, vê só. Então, ela é mais velha que o Beto. É mais velho, pelo menos tem alguém mais velho do que eu, né? Pelo amor de Deus, é bem tem mais alguém velho. mais velho do que eu, que essa revista. O Super-Homem é ainda mais velho, inclusive. O Super-Homem é dos anos 30. Dos anos 30? É. Meu Deus do céu. Anos 30 foi quando nasceu o Corinthians também. Meu Deus, que coisa. Então, vamos ali. Essa aqui é a primeira aparição. Aqui você bacana, né? Aqui pode ser observado os personagens aparecendo. E os personagens eram muito diferentes do uniforme que eles vieram a ficar conhecidos depois, né? Então a gente percebe que era esse amarelinho com azul, que era padrão deles. Depois, conforme os anos foram passando, esse uniforme, cada personagem foi adquirindo um uniforme próprio. E aqui o Magneto já aparece aqui na primeira edição. O Magneto que... Há quem diga que é vilão, mas eu acho meio difícil considerar ele um vilão. Ele é um personagem que ele teve uma história trágica. Ele cresceu na Alemanha nazista. Ele viu o povo dele ser massacrado. Ele viu as mortes dos campos de concentração e tudo mais. De acordo com a história, tá, gente? Com a história. Né? Não porque não é um personagem real, tá? Não, embora eu acho que o pessoal saiba, né, que não existe, né? É verdade. O Magneto, ele tem uma história meio trágica para um personagem. E devido a toda a violência que ele viveu lá, ele decidiu passar a vida dele se dedicar a buscar um mundo onde os mutantes, a raça dele, conseguisse ficar em paz, sem sofrer com a violência. Porque, inclusive, uma coisa interessante dos X-Men, ele foi criado por Stan Lee. O Stan Lee, ele faleceu há pouco tempo, né? O Stan Lee, para quem acompanhou as notícias, deu o que falar recentemente, porque ele faleceu há pouco tempo. O Stan Lee, ele foi o criador dos X-Men, do Homem-Aranha. Ele criou também o Pantera Negra. Ele criou também o Thor, o Homem de Ferro. Foi tudo o Stan Lee que criou, né? O Hulk foi o Stan Lee que criou também. Uhum. Então está aí a primeira aparição dos X-Men. Com o Magneto. O Magneto não mudou muito, tá? O visual dele. Mudou posteriormente, ele botou um visual meio preto, mais recente, mas a maior parte do tempo o Magneto ficou com essa roupa aqui, que é a roupa por qual todo mundo conhece ele. Uhum. Então aqui nós vemos uma imagem por dentro do quadrinho. Então vocês podem observar aí. Aí é uma cena que estava dentro do próprio quadrinho. Que se passou nessa série. Foi a primeira reunião dos personagens. Então a gente observa ali. O professor Xavier, aqui sentado. Não é Chico Xavier, tá? Já vi gente dizendo que era Chico Xavier, mas não é o Chico Xavier. É o professor Xavier. Esse que está aqui no centro, né? Esse carequinha aqui sentado. Esse numa pilastra branca de gelo aqui é o Homem de Gelo. O que está ali em cima dele com asas é o Anjo. E esse aqui no canto é o Fera. O Fera que todo mundo conhece, que está mais acostumado com o Fera, é aquele bicho, aquele monstrão meio azul. Uhum. Então todo mundo que quando se fala no Fera, as pessoas elas lembram desse monstrão azul. Só que antes dele ser aquele monstrão azul, que isso aconteceu por conta de uma substância que ele injetou no corpo dele, para evitar que os criminosos pusessem as mãos, ele era assim, ele era um humano normal e tudo mais. E lá atrás o Ciclope, que é o líder dos X-Men, né? Que já morreu várias vezes nos quadrinhos, já reviveu também. O Professor X já morreu, já reviveu também. Então os personagens dos quadrinhos, eles sempre que eles morrem, eles revivem. Porque tem muito aquela ideia de não manter esses personagens mortos, né? Tanto é que se a gente for avaliar pela lógica, o Ciclope ele já deveria ter mais de 50 anos hoje. Pela história. Se a história dos quadrinhos acompanhasse o tempo com o qual decorre na vida real. Mas não, ele continua jovem. Desde 54 ele continua jovem. Eles não envelhecem. O Super-Homem desde 39 continua jovem. Parece que não envelhece nunca. O Batman.
Por quê? Porque eles querem manter esses personagens vivos. Esses personagens não podem envelhecer. Eles não podem morrer. Eles têm que se manter vivos para sempre. Para sempre. Histórias novas são criadas, mas eles nunca vão morrer. Nunca vão morrer de velhice, no caso, né? Então... E quando eles estão para morrer de velhice, acontece algo que traz eles de volta, que nem o Dr. Octopus. O Dr. Octopus estava para morrer por uma doença, depois ele conseguiu sobreviver trazendo um novo corpo, que ele transferiu as memórias dele para esse novo corpo. Então aqui nós temos o X-Men. Mais uma cena dentro dos quadrinhos. Essa aqui é o encontro no início eram esses 4, e nessa mesma primeira edição teve a primeira aparição da Jean Grey. A Jean Grey, que quem assistiu os desenhos sabe que a Jean Grey ela pode mover as coisas com a mente, né? Então ela está aqui, a Jean Grey, a primeira aparição dela. Aqui, ela perguntando, essa aqui eu acho interessante ler. Isso é o que eu queria perguntar. Qual a sua verdadeira missão? Perguntando a Jean, perguntando para o Xavier. Então o Xavier respondeu: Jean, há vários mutantes pelo mundo e mais nascem a cada ano. Nem todos querem ajudar a humanidade. Alguns detestam-na e querem destruí-la. Alguns sentem que os mutantes devem ser os mandantes da Terra. É nosso dever proteger a humanidade desses mutantes malignos. Foi o que o professor Xavier usou como argumento do motivo de ter criado os X-Men. O professor Xavier, uma coisa interessante, entre ele, lembrando, um abraço lá para a Rayane de Oliveira, que está nos assistindo. Rayane? De Oliveira, um abraço para você, muito obrigado pela sintonia. Olha, gente, você que está aí no nosso canal www.tvsul.com.br, você pode mandar, de repente, um WhatsApp aí para o 996466868. Quem está no Facebook pode mandar aí um recadinho aí embaixo, pode falar, ou então pode mandar também um WhatsApp para um WhatsApp lá para o 996466868. Para quem estiver no YouTube, idem, a mesma coisa, tá certo? Continuamos aqui? Voltando, aqui nós temos o professor Xavier, a Jean Grey. E aqui a primeira cena que o Magneto aparece, essa primeira aqui. Que ele aparece, nessa história específica, ele estava querendo dominar uma base militar. Uma base militar que ele provavelmente ia usar para base de operações. Foi quando a equipe recém-formada conseguiu impedir ele. Uma coisa interessante que vale lembrar sobre o Magneto e o professor Xavier é que eles foram baseados, a ideia deles foi baseada em 2 figuras importantes da luta contra o preconceito. O professor Xavier ele foi baseado no Martin Luther King, que tem a famosa frase: eu tenho um sonho, onde os meus filhos vivam num mundo onde eles sejam julgados pelo seu caráter e não pela sua cor. Martin Luther King, ele foi a vida toda ele lutou contra o preconceito, né? Ele era negro, viveu nos Estados Unidos e o preconceito nessa época era gigantesco. O tempo todo ele lutou contra esse preconceito. O professor Xavier foi baseado nele. E o Magneto, ele foi baseado no Malcolm X, que era outra figura também que lutava pelos negros, só que diferente do Martin Luther King, o Malcolm X tinha a visão segregacionista, de segregação racial. Ele achava que os brancos e os negros nunca poderiam evoluir, então conviver. Então os negros deveriam se opor aos brancos, era um pouco mais radical. E o Magneto é mais ou menos isso. O Magneto ele luta porque ele acha que a raça dele, os mutantes, eles não podem conviver com os humanos normais, porque eles vão sofrer preconceito, vão ser atacados, vão ser perseguidos. O Magneto se mostrou certo na história, né? Que de fato os mutantes eles ajudam a humanidade, sempre ajudando todo mundo e sempre perseguidos, atacados. Foi criado até o programa Sentinelas para caçar os mutantes, né? Então é interessante essa história, essa abordagem, porque os X-Men eles foram criados justamente para retratar isso, a luta contra o preconceito. Essa é a premissa principal dos X-Men. Muita gente não percebe, não se dá conta, mas se você for analisar bem, é sobre isso que os X-Men falam. E por fim, umas imagens aqui dos personagens que nós vamos colocar. Aqui, essa foi a primeira turma, o Homem de Gelo, o Fera, a Garota Marvel, que é a Jean Grey, o Ciclope e o Anjo, aqui embaixo. O primeiro uniforme que eles usaram é esse, né? Vocês estão vendo aí. Aqui uma imagem solo do Ciclope, famosíssimo Ciclope, que todo mundo conhece como quem projetava as rajadas ópticas de energia pelo óculos. Esse óculos dele é feito de um material chamado quartzo rubi, que é o único material que, por algum motivo, é a única coisa que consegue conter os raios dele. Se ele tira esse óculos, se ele tira os óculos vermelhos dele, ele não controla as rajadas, elas saem sozinhos. Ele não tem autocontrole, né?
Sim, né? O personagem não controla. Sim, porque essas rajadas elas são alimentadas pelo sol. Então, pessoal, às vezes eu estou aqui, estou olhando para o outro lado aqui, que eu vejo aqui pela televisão aqui, o que é que está passando, tá certo? Ah, então tá. Você também pode assistir em tela cheia também lá no nosso YouTube, né? TVR Sul, você vai lá no YouTube, pode dar um clique lá na sua Smart TV, né? E pode nos assistir lá também, tá certo? E também no nosso canal www.tvsul.com.br, você vai lá, seja na sua Smart TV ou então no seu computador, dá um toque e assiste em tela cheia também. Você que gosta de usar aqueles computadores com a tela bem grande, né? Fica show de bola a nossa imagem lá, uma imagem bem boa. Tá certo? Um abraço pro Leno Henrique. Leno Henrique, um abraço, Leno. Muito obrigado aí pela sintonia. Tá onde? O Leno também é da época do Caverna do Dragão? Da Caverna do Dragão também. Ô, Leno, já falamos aí da Caverna do Dragão, chegasse agora, né? Mas amanhã, para te recordar, então, para todos vocês, amanhã às 2h nós estamos passando uma série de filmes, né, da Caverna do Dragão, lá no www.tvsul.com.br. Vai lá no site tvsul.com.br, a partir das 2h você vai poder acompanhar diversos personagens da Caverna do Dragão que estaremos exibindo lá amanhã, tá certo? Hoje o quadro, estamos iniciando aí o quadro Cultura Popular, e estamos falando hoje de desenho animado. O primeiro, de quadrinhos, no caso. Desenho em quadrinho. Hoje, desenho animado em quadrinho, né? É isso? Isso. Isso, né? Começamos com a Caverna do Dragão, agora nós estamos falando sobre o X-Men. Então aqui, um dos membros originais. Uma coisa interessante é que o Ciclope foi o primeiro X-Men recrutado pelo Professor Xavier, que é conhecido como Professor X, né? X de X-Men, né? Professor X. Então, foi o primeiro mutante recrutado pelo Professor Xavier. Qualquer dia a gente faz um especial só sobre o Ciclope, porque a história dos personagens ela é muito complexa. Então, falar assim é meio... exige muito tempo. Um outro personagem que também fez parte da primeira formação é o Anjo. Vocês podem observar ele aí. Vocês podem observar que é diferente daquela primeira imagem que vocês viram, porque agora eles estão já com a sua roupa característica, a sua roupa que os define. Então esse é o Anjo, ele estava com uma das roupas dele que ele usou na fase clássica, né? Depois do novo uniforme, né? Depois daquela roupa azul com amarela, que era padrão. Então nós temos o Anjo, Warren Worthington III, o nome real dele. O nome real do Ciclope é Scott Summers. Aqui nós temos a Jean Grey, só que na forma de Fênix. Ela já foi Garota Marvel e depois de ser Garota Marvel ela foi Fênix, depois que ela entrou em contato com a Força Fênix. E ela adquiriu os poderes de fogo, poder de distorção da realidade, poderes fantásticos, né? Então a Jean Grey aqui, uma imagem dela, também personagem dos quadrinhos, né? O pessoal que está aí, também membro dos X-Men. Aqui nós temos essa que é a imagem que todo mundo conhece, o Fera, o azul peludo, não aquele lá meio humano. Antes dele ser assim azul peludo, ele era aquela versão humana que já foi mostrado para vocês anteriormente, né? E aqui nós temos o Homem de Gelo, que também fez parte dos 5 primeiros recrutas do X-Men da primeira formação, né? Então está aqui, o Homem de Gelo. Sumiu, né? Sim, o Homem de Gelo ele sumiu depois. Depois voltou, ele ganhou série própria. Além dele, imagem do líder, o Professor Xavier, sentado ali na cadeira. Vocês podem ver aí, Professor X, Professor X, né? Em inglês, Professor X, Professor X, que é o Charles Xavier, que era o mentor deles, né? Que formou o grupo. E a imagem do vilão que aparece na primeira edição, que é o Magneto, que não é bem um vilão, né? Ele é mais uma pessoa que ela luta pelos direitos, ele luta contra o preconceito que a raça mutante sofre. E de fato, a raça mutante ela é perseguida até hoje nos quadrinhos. Nos quadrinhos X-Men, eles são perseguidos porque as pessoas não aceitam seres diferentes. O que é uma crítica, né, ao preconceito que acontece na vida real, de que as pessoas elas não aceitam aquilo que é diferente, né? Não todas as pessoas, mas boa parte delas, né? O preconceito ainda é muito grande. O X-Men ele serviu para criticar justamente isso. E depois dos quadrinhos... porque os filmes, na verdade, esse desenho sempre há uma crítica por trás deles, sim, os quadrinhos principalmente. Principalmente os quadrinhos. Então... eles não são criados simplesmente porque alguém resolveu criar alguma coisa. Não, eles se baseiam em algum ato público, real, né? Eles criam
depois esses desenhos para poder fazer as suas críticas. Sim, justamente. E fazem sucesso. Tanto é que hoje em dia... Faz sucesso, claro. Hoje em dia, muita gente tende a achar que os X-Men são para crianças, mas se você pegar uma história em quadrinhos dos X-Men hoje, você vai ver que ali não tem tema para criança. Ali não é uma coisa que uma criança ela vai conseguir captar as mensagens que tem ali. Só que por que é interessante? Porque ela vai se familiarizando com isso, ela vai se familiarizando em aceitar o que é diferente. Por isso a importância dos quadrinhos, pelo menos os mais clássicos, né? Não recomendo para as crianças. Você pode pegar uma revista mais antiga dos X-Men, ler para eles, e eles vão se fascinar com aquilo, e com o tempo eles vão aprender o que aquilo quer dizer. Vão aprender o que aquilo quer dizer. O que aconteceu comigo, por exemplo, muita da visão de mundo que eu tenho hoje, aprendi com base nos quadrinhos e essas coisas, porque eles faziam uma crítica. No início, quando a gente é criança, a gente não percebe isso. Mas conforme a gente vai convivendo, a gente vai se tocando do que aquilo quer dizer de verdade. E a gente vai amando mais ainda essas séries, né? Então... Ralho, vamos fazer um desafio aqui para as pessoas, né? Tem muita gente que estava aqui, também foram lá para o nosso canal. Nós anunciamos que no tvaisul.com.br a imagem é bem melhor, você consegue assistir bem. Então, muitas pessoas foram para lá. Mas temos gente aqui também ainda no Facebook. Vamos fazer aqui um desafio, Ralho. Para no final do mês, ou vamos fazer lá para o dia 20 de dezembro, nesse quadro, vamos sortear uma caneca e o ganhador, mas tem que dizer embaixo aqui do programa, tem que escrever aqui, dizendo que quer participar do sorteio. Uma caneca com desenho animado, personalizado, o desenho principal da pessoa. Fechou? Pode ser. Então tá bom. Para você que disser escrever aqui embaixo, né, escrever aqui no nosso programa, mesmo que depois o programa vai ser gravado e disponibilizado na rede, você que assistiu, você pode escrever embaixo, eu quero participar do sorteio. Uma caneca personalizada com seu desenho preferido. Isso mesmo, com seu personagem em quadrinhos preferido, tá bom? Ah, então tá, agora já ficou mais bacana, né? Então pode escrever, só escreve aí embaixo, dizendo eu quero participar. Ou quadrinho, ou jogo de videogame, ou de filme, ou de desenho animado. Desenho, enfim, o seu personagem favorito, tá certo? A caneca é personalizada. A gente sorteia, ou você já pode dizer aí o tipo de... Não, mas é claro, você já tem que dizer mesmo, né? Você diz, eu quero participar, e bota logo do lado o nome do personagem que você quer. Eu quero participar, nome do personagem do lado. E daí a gente já sabe, daí caso você ganhe, a gente já providencia de vez. Então você escreve aí, eu quero participar do sorteio, e se você ganhar, depois quando a gente sortear, você vai ganhar a caneca com o personagem que você escreveu do lado. Então você escreve aí, eu quero participar, ponto, do lado o nome do personagem que você quer. Para qualquer lugar do Brasil a gente envia, tá? Em qualquer lugar do Brasil a gente vai enviar. Então não se preocupe. Se você está aí do outro lado do Brasil, do outro lado, em qualquer lugar do Brasil, né, nós estamos aqui em Santa Catarina, mas do outro lado aí, nessa dimensão que é o Brasil, nós enviamos para você. Tá certo? Então tá, escreve aí embaixo, eu quero participar e bota o seu desenho favorito, o seu personagem. Um abraço pro Edson Patrício. Edson Patrício, um abraço para você, seja bem-vindo. Voltando aqui, já estamos para encerrar. Vamos falar agora, né? Os quadrinhos, eles deram origem a desenhos animados. Então aqui nós temos a animação mais famosa dos X-Men, que foi o sucesso absoluto de 1992, X-Men, a série animada. Então pegou personagens de diversas formações, não só da primeira formação dos X-Men. Então aqui nós temos uma imagem da série que foi o maior sucesso dos X-Men. Por que ela foi de grande sucesso? Porque ela trouxe muitos vilões, foi a mais completa que teve até hoje. Ela trouxe diversos vilões dos quadrinhos, inclusive alguns vilões que quase ninguém conhecia, tipo a sacerdotisa Zaladani, que só quem lê os quadrinhos conhecia ela na época, né? Ele trouxe diversos desses desenhos, diversos desses personagens, desses vilões, e fez bastante sucesso essa série dos anos 90. E essa série aqui, se você é mais velho, você se lembra, ela passava na Rede Globo. Passava na Rede Globo nos programas da manhã, ela passou muito. E aqui na imagem nós temos a personagem Vampira, o personagem Banshee, o Wolverine, que é um dos personagens mais amados pelos fãs, o Gambit e a Jubileu. Sim, o nome dela é Jubileu, tá? Jubilation Lee, com o apelido Jubileu. Nome meio estranho, né? Mas era o nome dela.
Além desse, um que o Beto adorava, né? X-Men Evolution. Ah, bacana. E esse aqui ele passava, quem tinha TV parabólica, né? Na época que a TV parabólica, antes pré-Netflix, né? Antes da Netflix, a moda, o negócio era a TV parabólica, né? Antes da TV por assinatura, né? Então, e o X-Men Evolution, ele passava, era sempre o último desenho que passava no Bom Dia e Companhia, do SBT. Não sei se passa ainda hoje. Não sei se passa ainda hoje, porque faz muito tempo que eu não acompanho. Mas isso aí ele passava sempre no final, e ele trouxe diversos personagens também. Nós temos ali a Dinamite, um anjo, a Lupina, a Tempestade, o Professor Xavier. O Professor Xavier sempre aparece em todos, né? Então isso aí. Mais tarde, em 2008, teve essa outra série aqui, Wolverine e os X-Men. Essa série aqui, ela era trouxe outros personagens. O visual deles era muito mais próximo do visual dos quadrinhos, né? Então, só que essa aqui não passou nem no SBT nem na Globo. Essa aqui passou na Record. Quem se lembra, eu lembro que eu assisti quando virou moda. Inclusive, veio até na época dos chips, da Elma Chips, veio uma coleção de cards do Wolverine e os X-Men. E em 2011, o Japão ele também quis adotar os X-Men e fez uma versão em anime japonês dos X-Men, como parte de um projeto chamado Marvel Anime, que teve 4 animes na época, baseado nos quadrinhos da Marvel. Esses animes eram do Blade, que qualquer dia eu falo aqui, todo mundo conhece o Blade, o caçador de vampiros, né? Beto deve conhecer também o Blade. Claro, conheço o Blade. Só que muita gente, arrepiante. O que muita gente não sabe é que o Blade, famosíssimo do filme, na verdade ele saiu das histórias em quadrinhos da Marvel. Ele era de histórias em quadrinhos também. Uhum. Para os cinemas. E além dos X-Men, do anime dos X-Men, teve um anime solo, também em japonês, do Wolverine. O visual dele é um pouco diferente, você observa que a arte é um pouco diferente, porque a arte é puxada para a cultura oriental, né, para a cultura japonesa. Mas a origem mesmo, eles são americanos, né, os X-Men. Foram criados por Stan Lee, que faleceu, e o desenho da primeira capa lá foi do Jack Kirby, né, aquela que eu mostrei para vocês. Então foi isso. Pois bem, começando hoje então um quadro Cultura Popular, aqui no programa Beto Madeira. Hoje falamos sobre a Caverna do Dragão e também sobre o X-Men. E qual vai ser para a próxima semana, Haller? O Gilmar deu uma dica aí, né? Os Thundercats, né? O Gilmar Graciano. Os Thundercats, vamos trazer para a semana que vem, na primeira parte, né? Vou falar sobre outro personagem em quadrinhos, ainda estou para decidir, mas semana que vem no programa a gente vai revelar, durante a programação do próprio Cauã, a gente vai revelar qual será o personagem. Bacana, então vamos embora então, Haller? Vamos. Pois bem, apresentamos então aí com você hoje a estreia do programa aqui. Você avisa seus amigos, você que tem filhos, enfim, você vem conhecer. Nós não estamos aqui para apresentar o desenho para você, mas para falar sobre o personagem, que é muito interessante. Então combine aí com as pessoas para discutir, para contrariar, para fazer perguntas, para tirar dúvida, que nós iremos fazer isso com você, tá certo? Então tá certo, muito obrigado ao Haller, muito obrigado a todos vocês, e nós voltamos amanhã a partir, por enquanto ainda, às 4 da tarde, mas em breve, amanhã tem aula, Haller? Amanhã tem aula. Então amanhã nós vamos estar aqui às 4 da tarde, mas em breve, em dezembro, voltaremos também todo o nosso programa às 8 da noite. Mas amanhã, às 3 da tarde, tem o programa Bola Rolando, com o Cauã Coelho, e em seguidinho o programa Beto Madeira. Grande abraço a todos, muito obrigado, até amanhã.